Então quer dizer que o Grupo Primo lançou um novo ETF aqui na Bolsa de Valores do Brasil, que replica um ETF negociado em Londres, mas que é domiciliado na Irlanda. Que história é essa? Por que essa confusão geográfica aqui em um produto novo do Brasil? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai analisar um novo produto que chega na Bolsa de Valores do Brasil, o GPUS11, que é um ETF que replica um fundo negociado em Londres, como eu já falei, mas que o grande objetivo é replicar uma carteira do S&P 500, portanto as 500 maiores ações negociadas nos Estados Unidos. Pretendo responder nesse vídeo para você com mais detalhes por que essa diferença geográfica, se de fato faz sentido, e se é um produto razoável, se é um produto bom ou só uma jogada de marketing. Então, vem comigo porque você está no Análise de Quinta da T2, então editor, solta a vinheta. Bom, o quadro Análise de Quinta da T2 é um quadro onde todas as quintas-feiras eu faço uma análise de um ativo, de uma ação, de um fundo como o de hoje. Então se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui para você não perder nenhum material, tá bom? Meu nome é Thiago Feitosa e você está no canal da T2 Educação. Bom, você deve ter ouvido falar sobre esse produto novo, até falando aí com uma ideia de dividendos turbinados. Que história é essa? Bom, para que você possa entender, vamos todos ficar na mesma página. O que é um ETF? Exchange Trade Funding, ou seja, fundo de investimentos negociados na Bolsa de Valores. Aqui no Brasil nós temos muitos destes fundos, tá? Inclusive, a gestora do GPUS11 é a Investo, e a Investo é gestora de outros fundos negociados na Bolsa de Valores também, tá bom? Então, vamos lá. Esse fundo, ele é um fundo passivo que ele simplesmente replica um índice. E aí, a gente tem, por exemplo, aqui na nossa bolsa, o IVVB11, que é um fundo gigantesco gerido pela BlackRock, uma das maiores gestoras do mundo, ou a maior gestora do mundo, tá? Que ele replica o S&P 500, mas você compra cotas aqui na B3. Só que uma coisa que é importante você entender é que o ETF brasileiro, quando replica um índice estrangeiro como esse, o ETF em si, ele não compra as ações propriamente dita. Ele compra cotas de um outro fundo, tá? Então, como eu disse, o fundo que foi lançado pelo Grupo Primo, ele está comprando cota de um fundo irlandês. O IVVB11, que é negociado aqui, compra a cota de um fundo norte-americano. Qual que é a diferença disso? A diferença se dá porque há um acordo entre os Estados Unidos e a Irlanda em relação a instrumentos de investimentos coletivos sediados naquele país. Deixa eu te explicar isso. Hoje, uma empresa norte-americana, quando ela distribui dividendos, cobra-se 30% de imposto de renda nessa distribuição. Seja para o investidor norte-americano, seja para você, brasileiro, que eventualmente mandou dinheiro para lá e está investindo por lá, tá bom? Significa, portanto, dizer que um fundo de investimento norte-americano que compra as ações dos Estados Unidos, quando essas ações pagam dividendos, esse fundo recebe esses dividendos, mas há um desconto de imposto de renda. Quando nós estamos falando de um instrumento de investimento coletivo, ou seja, um fundo de investimento sediado na Irlanda, a alíquota cai de 30% para 15%. É por isso que a Investo, junto do Grupo Primo, trouxe esse produto para o mercado, porque ele traz uma eficiência tributária, porque o fundo paga menos imposto de renda. Se o fundo paga menos imposto de renda, é natural que sobre mais dinheiro para o fundo e, consequentemente, para os cotistas deste fundo. Tudo bem? Eu vou seguir fazendo uma análise. Eu tenho dúvidas que são dúvidas sinceras de algumas informações divergentes que eu encontrei, tá bom? Se tiver alguém da Investo assistindo esse vídeo, por favor, deixa aqui nos comentários. Mas também eu vou dizer que eu pesquisei informações e eu vi pronunciamentos da Investo em outros canais. Então é legal a gente ter esse tipo de esclarecimento. Mas eu quero deixar claro uma coisa, eu não tenho nenhuma relação com o Grupo Primo, tampouco com a Invest, beleza? Então isso aqui não considere publicidade, nada disso, é apenas uma análise pura e simples de um novo produto que parece ser um produto que vai abrir uma ampla discussão aqui no Brasil sobre a possibilidade de nós conseguirmos acessar investimentos, fundos irlandeses, tá bom? Olha só, tô aqui no site da Investo, a Investo é a gestora desse fundo, tá? GPUS11, este é o nome do fundo. E aí, ela traz a primeira informação, ó, o primeiro ETF UCITS de S&P 500 do Brasil. O que que eu tô traduzindo? Vamos traduzir isso aqui, né? ETF a gente já sabe o que é. Esse UCITS é um instrumento de investimento coletivo, tá? E aqui a gente está falando basicamente de um tipo de fundo de investimento que possui domicílio na Irlanda.
E aí, mais para baixo, ele vai explicar isso pra gente. Vai explicar o produto, tá? O GPUS11 é o primeiro ETF UCITS disponível no Brasil, listado na B3, que replica o ETF VOA, Vanguard, que também é uma outra grande gestora, tá? Ele é negociado na Bolsa de Valores de Londres e domiciliado na Irlanda, trazendo eficiência tributária para o produto. Então, esse é o jogo desse produto. O fundo conta com mais 63 bilhões, tá, de gestão, e aqui não é o GPUS, tá? Estamos nos referindo ao VOA, que é um fundo gigante. Oferece aos investidores uma forma prática, acessível e eficiente de acompanhar o desempenho do S&P 500 por meio de um produto negociado em bolsa. Essa aqui é uma explicação que faz sentido. Agora, que eficiência tributária é essa? Aí, mais uma vez, repito, se um fundo, o IVV, que é um fundo norte-americano, investe em ações, esse fundo, quando recebe dividendo, paga 30%. O VOA, que é esse fundo aqui, quando ele investe em ações norte-americanas, quando recebe dividendos, paga 15%. Então, sobra mais dinheiro para ele. Quais são as empresas, né, que este fundo vai comprar? Aí tem aqui embaixo, né, o Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta e assim sucessivamente. Basicamente, são as 500 maiores empresas. E aí nós temos aqui, ó, tecnologia da informação, serviços financeiros, então, por segmento. Então, há uma diversificação natural. Se você viu o vídeo que eu coloquei aqui no canal para falar da minha carteira de investimentos, você já deve saber que eu pessoalmente gosto de ETF, tá? Eu considero o ETF um instrumento tranquilo de investimento porque promove uma diversificação natural sem muita dor de cabeça. Então, pessoalmente eu gosto. Gosto, inclusive, do IVVB11, tem uma posição significativa nele, não é qualquer tipo de recomendação ou publicidade, tá? Mas vamos lá. Vamos entender algumas informações aqui, ó. Tem aqui, ó, o código de negociação, quantos ativos tem na carteira, qual que é o patrimônio líquido, quem que é o administrador, é o BTG, é administrador e custodiante, nós temos aqui o imposto de renda quando a gente vende, o próprio BTG é formador de mercado e é um produto novo aqui, liquidação em D+2, porque é negociado na Bolsa de Valores, certo? Beleza, até aqui, zero novidade, temos aqui uma taxa de administração de 0,18. Aqui já começa uma dúvida que genuinamente eu tenho, tá? Eu encontrei a resposta para minha dúvida no vídeo da Bea, do Papo de Bolsa. Ela fez um bom vídeo sobre isso, mas a dúvida não está no vídeo dela, mas no comentário que a Investo fez aqui, que inclusive ela deixou até fixado, achei bem legal isso. Então vamos lá, vamos entender da onde nasce a minha dúvida e qual foi a resposta da Investo. Então vem aqui, ó, no site da Investo, que é a gestora do fundo, taxa de administração, 0,18, certo? Regulamento. Então eu vim aqui, ó, documentos e baixei aqui o regulamento, tá? O regulamento é esse cara aqui. Aí, lendo o regulamento, o que eu destaco aqui, ó? As seguintes remunerações serão devidas pela classe para remunerar os seus prestadores de serviço. Falando da taxa aqui, tá? Então tem uma coisa chamada de taxa global. O regulamento do fundo está dizendo pra gente assim, ó. A taxa global devida pela classe compreende a taxa de administração, a taxa de gestão e a taxa máxima de distribuição e será de 0,18, 18 décimos por cento ao ano. Então, o que ele está dizendo para a gente é assim, que há uma taxa global que é de 0,18, exatamente como está aqui no site, na home aqui, ó, 0,18, certo? Só que aí, olha só, quando a gente desce um pouquinho mais, a gente vai ver que tem essa outra informação aqui, que é uma informação importante, ó. A taxa global da classe, poderão ser acrescidas às taxas dos fundos de investimentos ou fundos de investimentos e cotas do fundo de investimento em que a classe invista, atingindo, contudo, o percentual máximo de 0,18 ao ano. Aqui é o seguinte, se ele investir em um outro fundo aqui no Brasil que tiver classe, se for colocar em outro fundo aqui e tiver taxa de administração, a gente vai acrescentar isso na taxa, mas ela ainda segue dizendo que será o máximo de 0,18. Só que, vamos lembrar, esse fundo investe num ETF lá fora. E esse ETF lá fora, quando ele repassa para os seus investidores, para os seus cotistas, portanto, quando ele repassa para esse fundo a rentabilidade, a valorização da cota ali a gente já reflete o custo daquele fundo. Então, na prática, quando o investidor investe num ETF brasileiro
que esse ETF brasileiro investe num ETF gringo, o investidor paga a taxa de administração do ETF brasileiro mais a taxa do ETF gringo. Tá? Isso serve para todo mundo, tá? Não só para esse aqui. Mas, descendo aqui, ele ainda vai dizer o seguinte, ó. Taxa máxima de custódia, 0,03, 3 centésimos por cento ao ano, não incluindo, não incluída na taxa global, incidente sobre patrimônio líquido. Então, ele está deixando claro no regulamento que, além da taxa global de 0,18, há uma taxa de 0,03, que está escrito aqui, que não está incluída na taxa global. Então, eu tenho de somar 0,03 com 0,18 é 0,21 e não 0,18. Aí tem a taxa da consultoria. É aqui que entra o papel do Grupo Primo. O Grupo Primo está fazendo um papel de consultoria estratégica. Na verdade, o que o Grupo Primo está fazendo é um papel de força na distribuição, dado o fato de que há influenciadores ali em todo o grupo que podem falar sobre isso. Pelo serviço de consultoria estratégica, o consultor estratégico, que é o Grupo Primo, fará jus a uma remuneração de 0,10 ao ano, conforme disposto no contrato de consultoria. Então, já há aqui uma outra despesa para o investidor. Isso aqui está escrito no regulamento. Então, quando eu leio isso aqui, 0,18, quando eu leio isso aqui, 0,18, e eu leio o regulamento, eu percebo uma diferença. E falo isso com profundo respeito ao Investo, conheço outros produtos, hoje não, mas já fui cotista de outros fundos que a Investo gere, tá bom? Isso aqui não é uma crítica, mas é um questionamento sincero. Afinal de contas, qual que é a taxa que esse fundo vai cobrar? É 0,18? Ou é 0,18 mais 0,03, que aqui está escrito que não está incluído na taxa global, mais 0,10? Porque se for isso, então a taxa que esse fundo cobra não é 0,18, é 0,31. E aí, se for isso, seria bom que ficasse claro. Mas, indo lá no vídeo da Bea, que ela fez um bom vídeo sobre este assunto, mais curto do que o meu, porque eu sei que o meu vai ficar maior. Ela falou algumas coisas e a Investo respondeu aqui, ó. E aí eu vou usar isso aqui como fonte, tá? Oi, Bea, tudo bem? Apenas esclarecendo alguns pontos sobre o GPUS11 e a Investo. O GPUS11 e a Investo. Primeiro de tudo, a gestão do ETF é feita por nós, Investo, e não Invesco. Talvez em algum momento ela tenha se equivocado aqui no nome da empresa, mas acho que essa aqui é pouco relevante. Mas, segue aqui, ó. Sobre a taxa de administração, segue a Investo dizendo, né? O valor máximo no Brasil é de 0,18, já incluindo todas as taxas envolvidas, inclusive a taxa de consultoria. Essa informação, Investo, tá diferente do que está escrito no regulamento. Se essa aqui for a informação correta, eu vou ficar feliz, inclusive, porque vai ficar mais barato, mas está diferente. E aí ele diz assim, ó, portanto, a taxa total é de 0,25, somando já com o custo do VOA. Se tiver outra dúvida, fique à vontade de entrar em contato. Então, muito legal que a Investo tenha respondido, muito legal que a Bea tenha fixado isso aqui também para que mais pessoas pudessem ver, foi assim que eu encontrei, inclusive. Então, esse vídeo da Bea é muito bom e o comentário aqui é muito bom. Mas aí, mais uma vez, eu fiquei na dúvida em relação a isso. Mas, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar o que está aqui no site, tá? A gente vai considerar o que está lá no comentário da Investo. Depois a gente vai considerar se fosse 0,31 e não 0,18, para a gente fazer um estudo para saber o seguinte, realmente justifica essa busca por eficiência tributária? Realmente justifica você pegar e abrir comprar cotas de um fundo irlandês? Será que não seria melhor a gente fazer o que a gente já tem aqui, o arroz com feijão? Quanto que essa diversificação em busca de uma eficiência tributária pode prover de resultado? Isso que eu vou responder aqui para você, analisando fundos que sejam semelhantes a este fundo, tá bom? Então vamos lá. Antes de eu comparar aqui com você, eu vou colocar aqui uma planilha, tá? Que eu preparei para a gente ver junto, a gente vai calcular a rentabilidade. Mas antes disso, deixa eu fazer um pedido muito especial para você, tá? Mais uma vez, a T2 está concorrendo ao prêmio IBEST de comunicação, tá? E a gente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos em 21º colocado e nosso objetivo é chegar em top 20. Então, se você gosta dos nossos materiais, se você está gostando desse vídeo, eu tenho um pedido
honesto, sincero para você. Ajuda a T2 a chegar no top 20. O link tá aqui embaixo, tá? Você vai votar, é de graça, não custa nada, você só vai lá, vota. Você pode votar todos os dias, então salva o link, vota amanhã, compartilha esse vídeo. Se você gosta da T2, pega esse link, compartilha com a esposa, com o esposo, com o marido, com a filha, enfim, pede para a turma votar na T2. Vamos fazer da T2 uma das melhores empresas de educação da internet pelo 3º ano consecutivo. Então clica aí e vota na T2, isso vai ajudar muito a gente. Combinado? Bom, voltando para cá. Eu preparei essa planilha, que está disponível para você baixar, é só clicar e baixar, tá? Se você acompanha a gente aqui, você sabe que quando a gente disponibiliza esse tipo de material, é clicar e baixar, não é material para ficar coletando lead, para ficar te ligando depois. Não, clica, baixa, você não precisa se identificar, não precisa fazer nada, tá? Não é uma planilha lá muito sofisticada, mas ela responde muitas coisas pra gente. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente está falando de mais uma vez, quando a gente está falando de um ETF aqui no Brasil, ele vai comprar a cota de um outro fundo. E aí, ETFs semelhantes ao GPUS11, nós temos o IVVB11, que é o maior que a gente tem, que investe no IVV, que é um fundo norte-americano gerido pela BlackRock, tá bom? Então, o que a gente tem? Só para você entender essa planilha. O ticker do fundo negociado na bolsa, qual é o ETF que este fundo investe lá fora, tá? Qual é a taxa de administração deste ETF lá fora, onde esse ETF é domiciliado, qual que é o imposto sobre o dividendos que este ETF paga. E se você quiser mais informações, tem um link onde você pode acessar direto o site da gestora com informações a respeito do fundo-alvo, fundo investido, esse fundo aqui, tá bom? E a partir daqui de baixo, a gente vai falar sobre Brasil, tá bom? Olha só, vamos lá. O IVVB11, tá? Ele investe no IVV, cuja taxa de administração, o IVV, é de 0,003 ao ano. Taxa de administração de ETF gringo é baixíssimo. Tá aqui, ó. Eu clico, tá aqui na tela pra gente, ó. 0,003. Essa é a taxa de administração do IVV. Tudo bem? Quando a gente volta na nossa planilha, tá? No Brasil, o IVVB11... Quem que é a gestora dele? É a BlackRock, a mesma gestora do IVV, que é a maior gestora de fundos de investimento do mundo, tá bom? Qual é a taxa que a BlackRock cobra do fundo aqui no Brasil? 0,23, tá aqui, ó. Se eu clico aqui, ó, agora nós estamos no site da BlackRock falando do IVVB11, cuja taxa de administração é 0,23. Então, o investidor brasileiro que, através da nossa Bolsa de Valores, compra cotas do IVVB11, de taxa de administração ele paga 0,23, mas o resultado que este fundo colhe vem do IVV, que cobra 0,003, que na prática significa que o investidor local tem de despesas com taxa de administração 0,003, 0,023, o que está aqui, ó, 0,26, que é uma soma simples, tá? Considerando a taxa dos dois fundos. Tudo bem? Esse fundo tem uma liquidez muito alta, tá? Inclusive, tem uma outra forma de você remunerar suas cotas, que é através do aluguel de cotas. Aliás, se você quiser que eu faça um vídeo explicando com detalhes como é que funciona o aluguel de cotas, o aluguel de ações, como é que a gente remunera, como faz, etc e tal, deixa aqui nos comentários que eu gravo esse vídeo aqui para o nosso quadro de análise de quinta para explicar com detalhes, tá bom? Mas dado o fato que ele tem uma liquidez muito alta, a gente até poderia dizer que, olha, tem um potencial aí de renda a mais nesse fundo, que seria o aluguel das cotas, caso o investidor queira fazer isso. Fechou? Vamos lá, agora eu quero falar com você sobre o SPX11. Esse aqui é gerido pelo Banco Itaú, tá? Esse SPX11, ele investe em outro fundo, no VO, tá? O VO, ele é gerido pela Vanguard também, que é uma das maiores gestoras. Taxa de administração 0,07, domiciliado nos Estados Unidos, dividendo de 30%. Aqui está o site que você pode acessar. Quem que é a gestora no Brasil? Itaú. Quanto que o Itaú está cobrando de taxa de administração BR? Clico aqui, venho nesse site. O que está aqui no site do Itaú, da Itaú Asset, né? Melhor dizendo, ele vai aparecer, ó, taxa total do produto, ele já deu aqui, tá? Taxa total do produto, olha só, tem 0,17,5 aqui. Ô Itaú, ajuda nós aí, tá? Porque tem 0,17,5 aqui e 0,21 aqui.
E tá escrito a mesma coisa, né? Ó, taxa total do produto e taxa total do produto. Ajuda nós aí, Talzão. Qual que é a taxa total do produto, pelo amor de Deus? Será que essa taxa total do produto é essa taxa mais a taxa do investido? Bom, vamos lá. Voltando aqui, eu vou considerar então essa aqui, ou melhor, vamos considerar essa aqui que está como maior, tá? Então vou colocar aqui como 0,21. Olha só uma informação, tá? Eu acho que não sei se é essa divergência de informação. Se tiver alguém da Asset do Itaú, pode deixar aí nos comentários, tá? Olha só, quando eu venho aqui no site da Itaú Asset, pego 0,175, que é essa informação que está aqui, e somo com o que o VO cobra de 0,03, eu tenho 0,21. E aqui no site da Itaú Asset tem 0,21. Então, eu presumo, sem ler regulamento, sem nada, porque senão vai ficar um vídeo aqui gigante analisando lâmina e regulamento dos fundos, que esse 0,21 seja, portanto, já a soma desses dois, já que há essa divergência no próprio site. Tudo bem? Aí, olha só. O GPUS11, esse fundo lançado pelo Grupo Primo em parceria com a Investo, ele investe no VUA. Nós vimos isso no site da Investo. Este VUA tem aqui este site aqui que está em alemão, e aí você vai me desculpar que o meu inglês já não é lá essas coisas, o meu alemão, então Deus que me livre, mas eu tenho aqui um outro site dele aqui. Aqui, ó, esse aqui. Aqui está em inglês, a gente consegue quebrar um pouco, tudo bem que eu poderia traduzir, mas tem aqui a taxa de administração de 0,07 ao ano, tá aqui, tá? E aí em algum lugar tá aqui, ó, mesmo em alemão a gente consegue entender que é 0,07. Essa informação tá aqui. Esse fundo é domiciliado na Irlanda, por isso há uma diferença no dividendos. Ele recebe dividendos e aí compra novos ativos para o fundo, portanto valoriza o patrimônio e, portanto, valoriza a cota do investidor. Então, na prática, isto é um benefício tributário para o investidor. Aí a gente vai entender daqui a pouco o quanto que a gente tem de eficiência tributária e de resultado prático, porque eu vou comparar o resultado desses fundos. Taxa de administração BR deste fundo do Grupo Primo, o que está no site, repito, 0,18. Vamos colocar aqui, ó, 0,18. Tá aqui. Tá. Que somado 0,18 com 0,7 lá de fora dá 0,25. E esta é a informação que foi compartilhada no canal da Bia, não pela própria Bia, mas pela Investo, como eu já falei aqui algumas vezes. Tá bom? Temos, portanto, essa planilha que você pode baixar aí, dar uma brincada, clicar, acessar o site da gestora e tudo mais. O que eu quero olhar com você agora eu quero fazer um histórico aqui para a gente entender o seguinte. O quanto que a gente pode usufruir de benefício efetivo, assim, dinheiro no bolso, por conta dessa engenharia maluca aqui, de colocar o dinheiro num fundo lá da Irlanda. Ou seja, nós não temos como saber quanto que vai render o GPUS11, tampouco qualquer outro fundo. Nós não temos como saber quanto vai render o VUA, mas nós temos como saber quanto renderam esses fundos no passado e qual foi a diferença de performance entre o fundo brasileiro e o fundo investido, que é o fundo gringo. E aí a gente pode, com base nisso, olha, com base nessa informação, a gente pode dizer o seguinte: se o fundo do Grupo Primo tivesse sido lançado há 5 anos, que é o nosso horizonte que a gente vai analisar, quanto potencialmente, aproximadamente, ele teria rendido para o investidor? É isso que a gente vai descobrir agora. Gostou? Bom, vamos lá. Como a gente faz isso? Vamos no site TradingView. TradingView é um site de gráfico, tem gráfico de tudo que você possa imaginar. Eu já deixei aqui separado os 5 fundos. Obviamente, não tem o fundo do Grupo Primo, não tem o GPUS11, porque ele foi lançado agora, certo? Mas tem o fundo que ele vai investir. Eu vou tirar o VUA daqui, ó, vou ocultar, e eu vou abrir o IVV, que é esse primeiro aqui. Junto dele eu vou abrir o IVVB11. Temos agora 2 linhas. Vou clicar aqui, ó, em 5 anos para a gente analisar o intervalo de 5 anos. Você pode reparar, deixa eu fechar esse monte de janela aqui. Você pode reparar que há uma diferença entre esses dois fundos. Estou colocando aqui, ó, variação, moeda em dólar. Isso é importante para a gente manter a mesma cotação. Mas repara que há uma diferença. Ó, o IVV é o primeiro. No momento que eu estou gravando esse vídeo,
nos últimos 5 anos, o IVV, que é o fundo gringo, rendeu 101,97. Então, vou colocar aqui, ó, 101,97. Já o IVVB11, que é o fundo brasileiro, negociado na B3, rendeu 100,89. Então, obviamente, rendeu menos, né? Isso aqui era esperado. Por quê? Porque há um custo maior por se investir nesse fundo aqui, tá bom? Temos aqui a primeira informação. Vamos olhar o SPXI11, que é gerido pelo Itaú. Vamos olhar o histórico dele. Ele investe no VO. Então, eu tiro aqui o IVV, tiro o IVV, SPX11, que é o fundo gerido pelo Itaú, e o VO, que é um fundo gerido pela Vanguard, que é a mesma gestora do VUA. 5 anos. O que nós temos? Linha verde, o VO, que é o fundo gringo, rendeu em 5 anos 102%, 102. O SPXI11 do Itaú rendeu 98,75. Tem uma diferença maior aqui, ó. Para quem estuda para certificações, que é coisas que a gente estuda esses indicadores, tem o tracking error maior aqui, né? Então, olha só, beleza. Apesar de ter um tracking error maior, ou seja, uma diferença maior, o que a gente pode concluir aqui é natural, é de se esperar que o fundo brasileiro, que é esse cara aqui, que é esse aqui, ele tenha, em dólar, uma rentabilidade abaixo do fundo investido, do fundo-alvo. Por quê? Por conta da taxa. Perfeito. E, de fato, isso aconteceu. Há um descolamento maior aqui, mas, de fato, isso aconteceu. Certo? Agora, vem a pergunta. Esse aqui, quanto rendeu ao longo desses últimos 5 anos? Que é o fundo irlandês que goza do benefício fiscal de pagar menos imposto. Então, eu vou vir aqui, eu vou tirar esses fundos, tiro aqui e abro só este carinha aqui. Clico aqui em 5 anos para garantir que a janela está correta. Esse fundo, que aplica nas mesmas ações, no mesmo período, rendeu 108,06. Então, há aqui, naturalmente, uma diferença de 108,06. O que, na prática, significa dizer que, olha, estamos conseguindo observar que 3 produtos, vamos olhar só para esses 3 de cima aqui, esquece Brasil aqui embaixo, só para esses 3. Esses 3 produtos gringos, eles investem nas mesmíssimas ações, nas mesmas proporções. Não há diferença da alocação da carteira. Então, se é isso, eles deveriam render quase a mesma coisa. E aqui tá certinho, ó. Esse aqui é 10197 contra 102. Então, a diferença é de 0,03. Mas quando a gente pega um fundo que investe nas mesmas ações, só que paga menos imposto de renda, olha só o resultado que ele teve nos últimos 5 anos. E o GPUS11 vai investir nesse cara aqui. Aí vem a pergunta. Significa, portanto, dizer que este fundo aqui vai necessariamente render mais do que estes? Não, eu não estou afirmando isso, eu não posso afirmar isso. Quando eu comecei a fazer essa simulação, uma das coisas que eu disse é nós não temos como saber o que vai acontecer no futuro. Mas o que eu estou dizendo para você é que, se o GPUS11 seguir essa mesma lógica e se ele tivesse sido lançado há 5 anos, ele teria performado melhor do que o IVVB11 do que esse cara aqui. E a gente consegue até estimar quanto que ele teria performado nos últimos 5 anos. Como? Descontando a taxa de administração BR daqui, já que a gente precisa considerar isso. Então, olha só, como que a gente vai desconsiderar a taxa de administração só a BR? Porque essa rentabilidade aqui já é descontado a taxa de administração gringa, do fundo gringo, certo? Então, eu pego, sinalzinho de igual, eu quero essa taxa aqui descontado por 1 mais a taxa BR, que está lá no site de ponto 18, e vou elevar a 5, porque estamos falando de 5 anos. Prontinho. Então, olha só. Repito, vou reforçar, se esse fundo tivesse sido lançado há 5 anos, ele teria performado aproximadamente 107,09%, portanto, mais do que esses dois. Ponto importante, como eu disse, há uma divergência aqui.
Lembra da divergência que eu expliquei em relação ao regulamento? E que lá no regulamento o que nos deixa entender que essa taxa não é de 18, mas de 31. Se eu mudo a taxa BR aqui para 0,31, opa, não 31%, aí você me quebra, né? Aí, para 0,31, ainda assim ele teria performado mais. Então, eu estou dizendo para você o seguinte, que ainda que essa taxa seja maior, em razão desse benefício fiscal, há uma possibilidade deste fundo aqui performar melhor do que esse e do que esse. Estou recomendando a compra neste fundo? Não. Se você viu o vídeo onde eu falo da minha carteira de investimentos, você sabe que eu tenho uma posição significativa de IVVB11. Gosto desse fundo aqui e até pela rentabilidade dos últimos 5 anos você deve saber que eu gosto mesmo, né? Significa, portanto, dizer que eu vou vender os meus fundos para comprar esse cara? Não, não vou fazer isso. Até porque eu não quero pagar imposto de renda, porque eu pago imposto de renda no resgate, não faz sentido, tá? Vou investir nele agora? Não sei. Por quê? Tem uma outra possibilidade de você ganhar dinheiro com esse fundo aqui, que é o aluguel das cotas, que foi o que eu disse. Por quê? Devido ao fato que ele tem uma liquidez alta, então você consegue vender a qualquer momento, isso é bom, você também pode alugar essas cotas e aí ser remunerado por isso, e aí você teria uma remuneração adicional aqui. Isso é um ponto a ser levado em consideração, tá? Esse fundo, uma informação importante, o GPUS11, eu coloquei aqui, ó, liquidez baixa, porque ele é novo. Então, em tese, se você compra as cotas, você talvez não tenha facilidade para vender essas cotas e resgatar a tua grana, em tese. Mas é importante dizer que nós temos o Banco BTG atuando como market maker, ou seja, temos o Banco BTG atuando como formador de mercado. O que isso significa? O formador de mercado tem a função de, como o próprio nome sugere, formar o mercado de um ativo novo. Por quê? Veja, ele foi lançado agora. Se você quiser comprar na bolsa, alguém precisa vender para você, certo? Mas se ele foi lançado agora, quem que vai vender? Pois é, o formador de mercado. Então o formador de mercado ele fica no papel por um período até estabilizar, ter volume de negociação, ou seja, ter mercado e estabilizar o preço. Por quê? Se não tem ninguém vendendo e todo mundo quer comprar, o preço dispara. E aí gera oportunidade de fazer arbitragem com outro papel, que eu posso falar sobre arbitragem em outro momento, certo? Mas enfim, se tá todo mundo querendo comprar e não tem ninguém vendendo, o preço dispara. Se tá todo mundo vendendo e não tem ninguém comprando, o preço cai. Então o papel do formador de mercado é prover liquidez para o mercado. Então apesar de, nessa planilha, ter esta informação aqui, quero reforçar que essa não deve ser uma preocupação para o investidor que está colocando agora. Fechou? Então, se eu pudesse dar aqui um selo de qualidade, me parece sim ser um bom produto, me parece ser um produto promissor, me parece ser um produto que vai abrir uma discussão para novas possibilidades de investimentos de fundos irlandeses no país, o que é muito positivo em busca de eficiência tributária. Eu sei que eu falei positivamente sobre o produto, mas eu quero reforçar isso. Não é uma publicidade, eu não tenho nenhuma relação com o Grupo Primo, não tenho nenhuma relação com o Investo, nada. Mas é porque a gente precisa fazer uma análise pragmática, então há uma diferença tributária que pode justificar eventuais investimentos nessa cota de fundo. Uma outra pergunta que pode nascer é, tá, Tiago, eu não quero investir num ETF brasileiro, eu quero investir num ETF irlandês e ter esse benefício fiscal direto. Eu consigo daqui do Brasil? Consegue. Não é tão trivial, mas consegue. Nós temos no Brasil algumas corretoras que atendem o investidor no mercado norte-americano. Avenue, Nomad, o próprio C6, o próprio Inter. Por essas corretoras você não vai acessar fundos irlandeses. Se alguém tiver uma informação com mais detalhes, pode colocar aqui nos comentários, mas até onde eu sei, a Interactive Brokers permite que você negocie esse tipo de fundo, mas aí não é uma empresa brasileira, mas é uma empresa regulada e tá tudo certo. É possível você acessar esse mercado. Fechou? Agora, o que você precisa considerar é, será que realmente sempre valerá a pena para o investidor não alocar em ETF brasileiro e mandar a grana para fora, seja enviar para o VOA lá na Irlanda, ou enviar para o IVV, ou enviar para o VOA lá nos Estados Unidos? Será que isso realmente sempre é a melhor opção? Olha só, a gente precisa considerar a seguinte situação. A gente pode falar especificamente sobre rentabilidade. Se a gente olhar, fala, poxa, olha a nossa planilha. Quem investiu em IVVB11 teve 100% de lucro. Quem investiu em IVV teve 101, ou seja, arredondando aqui um ponto a mais, né?
Aqui no SPX teve uma diferença um pouco maior. Então, do ponto de vista financeiro, talvez a gente fale assim, ah, cara, mas será que vale a pena mesmo essa diferença aqui? Eu entendo quem possa justificar isso. Então, do ponto de vista financeiro, talvez você fale, cara, deixa quieto, deixa eu investir aqui mesmo. Por quê? Presta atenção nisso. Quando você faz a remessa para investir no exterior, você precisa considerar duas coisas. Coisa número 1, o IOF, que até pouco tempo atrás era de 0,38, mas agora é de 1,1, para investir é 1,1, então só de largada você paga mais imposto, isso você precisa levar em consideração. E você também precisa levar em consideração o spread da instituição financeira que vai fazer esse câmbio para você. Então você precisa colocar isso na ponta do lápis. Então, se a gente coloca na ponta do lápis o IOF e se a gente coloca na ponta do lápis o spread, financeiramente não compensa você tirar o dinheiro do Brasil e colocar lá fora para tentar ganhar essa diferença aqui, tá? Se a gente colocar na ponta do lápis isso, falando apenas pela questão financeira. Mas é importante dizer que quando a gente fala de gestão de risco, a gente precisa também pensar na gestão de risco Brasil. Eu acabei de citar um evento onde o governo, numa canetada, aumentou o IOF. Quem é que garante que o governo atual ou que o próximo governo, ou seja lá quem for, não vai, numa canetada, mudar uma regra que você não vai conseguir acessar? Percebe? Se você investe no ETF BR, por mais que seja comparável em termos de rentabilidade, você ainda está exposto ao risco Brasil. Em certa medida, para alguns investidores faz sentido. Em certa medida, para outros investidores não faz sentido. Então, é importante pensar também na diversificação geográfica. Se você pensa em mandar dinheiro para fora, faça isso com a grana que você não pretenda trazer de volta, pelo menos no curto prazo. E aí, aqui no Brasil, você vai negociando com mais tranquilidade, vendendo na bolsa, etc. Tá bom? Então, mais uma vez, eu sei que eu trouxe aqui um viés bastante positivo e bastante otimista para esse produto e eu preciso mais uma vez reforçar, embora eu tenha trazido esse viés positivo e otimista, isso não é publicidade, ninguém falou comigo para fazer, não, é porque realmente é uma novidade no nosso mercado e que soa muito agradável aos olhos dos investidores, por quê? Penso eu, esse deve ser o primeiro de muitos fundos que devem entrar na nossa bolsa buscando uma melhor eficiência tributária e ainda tem uma questão sucessória que eu nem citei aqui, mas que é relevante neste caso. Agora, conta aqui para mim nos comentários, você vai investir no GPUS11? Sim ou não? Você gosta desse produto? Sim ou não? E só para reforçar, esse produto é negociado na Bolsa de Valores. Então não importa de qual banco você seja cliente, se você quiser investir nele, vai lá no seu home broker, compra e vai ser feliz, tá? Faça isso por sua conta e risco, não considere esse vídeo uma recomendação de investimentos e eu vejo você no próximo material. Um abraço, tchau!